Olá, tudo bem? Estamos no ar com o programa Empreender e hoje nós viemos aqui em uma das lojas da rede de supermercados Porecatu para contar uma história bem legal que você vai conhecer. É a história do seu José Francisco dos Santos, ele que é conhecido como Zé do Porecatu. Esse empresário que quando criança saiu do Nordeste e foi para o Paraná, depois na adolescência, aos 17 anos, foi para São Paulo. Lá tudo começou. Essa história é de encantar. Você vai ver como as adversidades podem virar oportunidades e como a fé é muito presente na história da família da rede de supermercados Porecatu. A história do seu José Francisco dos Santos, o Zé do Porecatu, sempre foi marcada por muita fé, coragem e simplicidade. Foi lá atrás que tudo começou. Na tentativa de buscar uma vida melhor, o jovem de então 18 anos começou uma nova vida na capital, em São Paulo. Seu Zé, e como foi essa saída lá de Porecatu, no Paraná, para o Sudeste, São Paulo, numa época que não era tão fácil assim você se locomover de uma cidade para outra, quiçá de um estado para outro, né? Realmente não era, só que naquele tempo qualquer jovem que trabalhava na roça como eu, ou nas fazendas, né, queria, ou mesmo até os das cidades pequenas, queria ir para uma cidade grande para tentar aventurar e vencer na vida numa cidade grande. Esse era o sonho deles no passado, desse jovem como eu era. E eu tinha vários irmãos que já estavam indo para São Paulo. Como antes, acho que hoje ainda é mais ou menos assim, a maioria quer ir para São Paulo. Não se vê falar que outras capitais vão também, só que era mais São Paulo. E meus irmãos começaram a ir para São Paulo. E aí, quando eu completei 17 anos e pouco, eu já quis ir e fui até menor. Zé, quando o senhor chegou em São Paulo, já abriu a loja, a primeira loja Porecatu ou não? Como foi esse caminho? Não, mesmo porque eu não cheguei nem com 18 anos, né? Faltavam uns 6 meses para completar 18 anos. E aí eu entrei num supermercado para trabalhar, porque ninguém pega um garoto com 17 anos de idade. Esse supermercado pegou porque era muito amigo da minha família, que já vivia na região lá, onde a gente ficou, e eles me contrataram. E eu completei 18 anos num dia, aquilo ali ele sabia também que era um passatempo só, rapidinho. E com 18 anos e 3 dias eu já estava em outra empresa que ganhava 3 vezes mais, metalúrgica. Naquela época a metalúrgica pagava-se muito bem. Trabalhei 2 anos de empregado antes de comprar o primeiro mercadinho. Esses 2 anos foi muito bom, porque foi muita experiência, ganhei muito bem. Deu até para comprar um carrão do ano, que era Fusca, mas era carro bom, usado, carro seminovo. Saí do Paraná como cortador de cana, como que eu tinha profissão? Era ajudante geral mesmo, né? Só que eu estudei em Santo André, que eu morava em São Paulo, mas era próximo ali de Santo André, né? Eu tinha uma escola profissionalizante lá, eu estudei encanador industrial. Eu, com 2 anos de indústria, eu saí como encanador industrial, para comprar o primeiro mercadinho que tinha o nome de Empório. Inclusive, um particular, eu peguei fila na Volkswagen, uns 3 dias, fila gigante em São Bernardo, para entrar na Volkswagen. Amigo meu que veio na mesma época minha, entrou na Volkswagen, eu não consegui. Acho que era um plano já de Deus, né? Porque ele aposentou, né, na Volkswagen, hoje está aposentado já há 10 anos, e eu não consegui entrar na Volkswagen. Mesmo sendo um mercadinho muito pequeno, de 100 metros quadrados, por isso que tinha o nome até de Empório, não era um mercadinho, né? Tinha 2 funcionários, 3. O que aconteceu? Eu comprei de sócio com meu irmão, eu não podia comprar ele sozinho. Como, né? Não tinha, eu tinha comprado carro, né? E foi, eu comecei junto com meu irmão de sócio, nessa lojinha, com o nome de Empório Porecatu. Depois de alguns anos, 2, 3 anos, começou a melhorar muito, eu comecei a trabalhar bastante, né?
E aí a gente mudou o nome para Mercadinho Porecatu. O senhor expandiu em São Paulo, teve uma fase que o senhor cresceu lá. Então, São Paulo teve uma história bem engraçada para mim chegar até Votuporanga. São Paulo era um lugar bom quando eu cheguei naquela época, não tinha muito assalto, não era tão violento, nem o trânsito, apesar de que o trânsito nunca me atrapalhou. Eu sempre tive loja perto de onde eu morava, mas o trânsito já era meio ruim. Mas os assaltos em São Paulo, a violência começou a aumentar muito, de uns 7, 8 anos que eu cheguei em São Paulo. Aí o último assalto que eu tive em São Paulo, esse foi o último, que eu falei, eu não fico mais aqui, agora eu quase perdi a vida. Foi uma história que aconteceu lá num assalto que as 3 ladrões entrou pelo fundo do Mercadinho Porecatu, ainda era só o Mercadinho Porecatu. Nós não tinha aberto a loja ainda. Na frente da loja era 10 metros, 2 portas comercial boa, que era 10 metros, né? Mas não era 10 de fundo também, era quadradinho. E estava fechado, eles entrou para pegar o dinheiro do final de semana e acontece que nós não tínhamos dinheiro, porque era tanto assalto que estava entrando também por cima do prédio de noite. E aí a gente começava a pegar o final de semana, que era direto, né, dia domingo, até domingo, e fazia o depósito. Já se preparava. E já se preparava e colocava no banco. E estava bem armados, um estava, o que me levou, separou eu dos outros funcionários, e a loja fechada ainda, então ninguém via nada. E o que estava comigo estava com automática, uma arma automática com 12 tiros. E eu não tinha como sair fora dele, ele queria dinheiro, eu não tinha dinheiro. Aí ele viu que não tinha jeito mesmo, que eu não ia entregar dinheiro, mas não entreguei porque eu não tinha mesmo. E ele começou a atirar em mim. Ele me deu 12 tiros, como daqui e onde você está, 1 metro e pouco. Eu estava com as mãos para cima, ele me acertou um tiro na mão. Eu tenho marcas na mão, funciona direitinho, mas eu tenho marca. Sim. Eu estou marcado, para mim nunca esquecer aquele dia. Para mim ali eu não tive sorte. Eu comecei a ter um livramento de Deus na minha vida. O que Deus fizer, ou que Ele falar, é melhor do que tudo que nós pensamos. Deus sabe tudo. Nós aqui não sabemos muita coisa. E aí eu tinha pedido orientação para Ele. O que eu fiz? Obedeci. Deus me deu mais uma loja lá. Fiquei mais 2 anos e 7 meses até Deus me trazer para o interior. A cidade escolhida foi Votuporanga, onde começaria uma nova história. Seu Zé, aí depois de 2 anos e 7 meses, apareceu o interior de São Paulo para o senhor. Então, durante esse tempo que eu fiquei nessa nova loja lá, né, que graças a Deus não teve nenhum problema, nenhum assalto, nem nada, eu dei umas voltas boas em várias cidades, perto do Paraná, Ourinhos, até Araraquara eu tive. Mas eu não queria cidade grande não, Ourinhos dava para mim ficar naquela época, mas não deu certo. E eu não ia para nenhuma cidade a qual Deus não falasse para mim de algum modo, o modo que Deus ia usar, eu não sei, mas Ele usou, enquanto Deus não falasse. Mas eu fiz a minha parte, né? Eu não sabia quando era que Deus ia me tirar de lá, eu fiquei trabalhando em São Paulo e de vez em quando eu visitava alguma cidade quando me falava. E a minha última cidade a ser visitada foi Votuporanga, que eu chegando em Votuporanga, quando eu entrei em Votuporanga, pela Rua das Mangas aqui, acho que é 9 de julho, né? E quando eu entrei aqui eu já gostei, só que eu me perdi, não sabia nem para que lado era o centro da cidade. Você entrou para um lado? Eu até dei uma carona para uma pessoa que eu fui tirar informação para o centro da cidade. Que legal. Né? E aí quando eu cheguei aqui eu gostei, mas isso era bom, mas não era tudo. E aí Deus usou também uma pessoa aqui. Eu não tinha comprado nada e eu voltei para conhecer a cidade melhor, porque aquele dia foi rapidinho. E Deus, naquele dia que eu voltei, Deus usou uma pessoa, um jovem inclusive. Aquele dia usou uma senhorinha idosa. Agora já foi um jovem, porque Deus usa quem Ele quer, pode ser jovem, criança. Depois de expandir a rede em Votuporanga, a família Porecatu iniciou novos planos e em 2011 abriu a primeira loja da rede em São José do Rio Preto. As promessas de Deus na nossa vida, ela renova, né? Eu tive tanta promessa em São Paulo
eu não fiquei só naquelas. Deus está renovando diariamente. Eu tenho muitas novas promessas para acontecer ainda, né? E hoje o senhor emprega 1.500 pessoas, então, gera empregos indiretos, isso em toda a região já, né? Hoje com 9 lojas, 6 em São José do Rio Preto e as 3 aqui, estamos prontos para entrar em outra cidade. Não temos muita certeza qual que é, mas já está quase certo. Deus já tem falado comigo, eu já tenho quase certeza, estou só esperando uns detalhezinhos. Uma próxima cidade, agora nós vamos para outras cidades, né? Porque Rio Preto já com 6 lojas, é bom dar um tempinho. E é assim que seu Zé vai vencendo cada momento. Para ele, quem acredita nas promessas de Deus e segue fiel aos seus propósitos, sempre alcança seus objetivos. Eu sou um homem de muita fé, eu gosto de ler, gosto de Bíblia, eu gosto de falar de Jesus para as pessoas, tenho feito a minha parte, tenho atendido isso, porque isso é importante. Os anjos que Deus tem não vai vir falar dele para nós, Deus não permitiu. Ele permitiu para nós, né? Então, a minha fé, aquilo que Deus fez na minha vida, eu tento distribuir para as pessoas, fazendo palestra por aí. Eu vou até em outros estados. Olha que legal. Para falar alguma coisa de Jesus, eu tenho falado. E eu quero findar meus dias aqui assim, cada dia mais próximo de Deus. Você não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E agora nós vamos para o intervalo. No próximo bloco nós vamos continuar contando um pouquinho, conhecendo a história aí do seu Zé do Porecatu. Inclusive essa história que foi reconhecida pelo prêmio, aí uma homenagem entregue pelo Grupo LID de Rio Preto. O Empreender volta já já. Nós estamos de volta com o programa Empreender. Hoje nós estamos contando a história da rede de supermercados Porecatu, uma rede que cresceu muito nos últimos anos, né? Está em São José do Rio Preto. São 35 anos de história. E essa história é marcada, aí, como a gente viu, pelo seu Zé do Porecatu, que deu início a tudo isso, né? Uma história com garra, fé, coragem e simplicidade. E toda essa trajetória foi reconhecida numa homenagem prestada pelo LID, que é o grupo de empresários da região de São José do Rio Preto. Eu tive a oportunidade de conversar com o presidente desse grupo, mas antes da gente ver o bate-papo, entender o porquê da homenagem, né, como funciona essa escolha, a gente vai ver, claro, como foi essa noite emocionante para o seu Zé do Porecatu e toda a família Porecatu. Com vocês, aqui no palco, uma calorosa salva de palmas, o nosso grande homenageado, que representa realmente o sucesso nosso de um sonho realizado. José Francisco, do Porecatu, vem cá fazendo favor. Parabéns pela sua história, que você continue tendo essa família maravilhosa que te acompanha e que você continue essa pessoa de Deus que eu sei que você é e que eu já te entrevistei e você pôde me falar de toda a sua história que é brilhante, tá? Parabéns, pra gente é um orgulho colocar você nesse pedestal mais alto hoje como essa grande homenagem. Realmente é um prazer, foi algo impressionante, bem que você falou que eu ia me emocionar hoje aqui. Eu não sabia de nada dessas homenagens aí. Trabalho, gente, é isso, é trabalhar honestamente, ser fiel com as pessoas, com nossos clientes, com as pessoas, com os funcionários e ter Deus em primeiro lugar para nos ajudar sempre, né? Então eu agradeço essa linda homenagem. Que Deus abençoe a todos. Agora a gente vai bater um papo com o Marcos Scaldelar, e ele que é o atual presidente do LID, que prestou essa linda homenagem
ao Zé do Porecatu, um empresário muito importante, né, Marcos? Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite e falar do seu Zé do Porecatu, pelo amor de Deus. É um cara que eu tenho no coração e que tem uma história maravilhosa que representa todo o Noroeste Paulista. Com certeza. Essa homenagem, Marcos, para o pessoal entender em casa, como que ela ocorre? Vocês escolhem alguns empresários? Como que é feita essa escolha? Esse evento foi o segundo encontro de varejo e franchise, onde a gente discute realmente todas as atividades do setor. Em específico, o nosso assunto era a transformação digital na mudança da jornada do consumidor e a gestão de informações na melhoria da competitividade. Então, grandes nomes do cenário nacional, Marcos Gouveia, Marcelo Scherto, o dono do Roldão Atacadista, a dona da franquia Nut Bavarian, e assim vai. O head de marketing da Leroy Merlin, que deu um show. Legal. Então, muita informação importante. E a gente sempre faz homenagens. E como o evento é do setor de varejo de franchise, a gente gostaria de uma pessoa que representasse isso na região. E óbvio que o nome do seu Zé, ele foi colocado pelo comitê do LEAD, formado aí por 15 grandes empresários do Noroeste Paulista, como uma das opções para ser homenageado. E aí eu conheço já toda a história, já tive a oportunidade de saber detalhes, sou amigo do Ricardo, do filho, e aí liguei, fiz o convite, ele aceitou e acho que ele amou a homenagem. Nós fizemos de um jeito para deixá-lo emocionado mesmo. Rede que se desenvolveu muito nos últimos anos, hoje está em São José do Rio Preto também. Com várias lojas. Com várias lojas, né? Várias lojas. E é a referência. Né? Estar no Noroeste Paulista e não estar no Porecatu é não estar no Noroeste Paulista. É realmente uma grande referência. E quando você pega, normalmente você tem grandes redes que têm atuação em outras regiões ou nacional. Não, você tem aqui um concorrente muito forte que atua na região, que é de fora da região. Né? Então, pra gente é um orgulho ter um cara como ele sendo homenageado e sendo muito fora da região. O legal é que o seu Zé, ele mantém uma característica, isso que você falou, da região, né? Ele já é da região mesmo, né? Há muitos anos morando aqui, e ele consegue levar isso para o negócio dele, né? Quando você entra no supermercado, você vê que é uma rede grande, mas ao mesmo tempo é uma rede acolhedora. Não, muito acolhedora. Mas é o estilo dele. É o estilo dele. As pessoas que se aproximam sabem disso. E o Ricardo, né, o filho, herdou isso dele, né? O jeito que o Ricardo acolhe, o jeito que o Ricardo te recebe, te abraça, é um exemplo, né? Acho que é uma família que merece todos os aplausos da região e precisava ter esse aplauso maior de todos os empresários. O LEAD tem esse foco no grande empresário. Então lá, assistindo a homenagem, tinha mais de 22 bi sentados. Né? Então nós estávamos com grandes empresários. Com certeza, esse reconhecimento, né? O pessoal que está em casa, muita gente ouve falar do LEAD, o LEAD que tem crescido muito também nos últimos anos, essa participação, essa força que tem dado aos empresários. O pessoal que está em casa entender um pouco melhor qual que é o trabalho que vocês fazem, que esse grupo desenvolve aí de empresários na nossa região. O LEAD é o maior grupo de líderes empresariais do mundo, né? Foi criado pelo governador João Dória, mas na época ele era empresário, né? Então o LEAD ele começou com esse intuito de reunir os grandes empresários para agregar conhecimento e fazer geração de negócios, né? E aí nasceu em São Paulo e se ramificou para vários estados, e a única região que tem interior é o estado de São Paulo, pela importância do estado de São Paulo. Então tem o LEAD Ribeirão, tem o LEAD Campinas e o LEAD Rio Preto. E hoje tem o LEAD também fora do Brasil, em mais de 15 países. Então se tornou uma plataforma global. O que a gente faz? A partir do momento que o empresário é convidado a fazer parte do LEAD, é uma filiação, ele tem que ter um faturamento mínimo para fazer parte, só pode presidentes e donos, e aí ele é convidado para participar de eventos. Eventos onde a gente traz o assunto mais atual, como é esse que eu comentei de varejo de franchise, como a gente traz grandes políticos, alguém importante no mundo econômico, né? E isso faz com que nesse ambiente de conhecimento essa integração aconteça com a maior força, networking na veia e geração de negócio. Pela força do LEAD, foi criado o LEAD Futuro, que é para jovens empreendedores. Então, como é que a gente faz esse jovem empreendedor ter a vontade de empreender, ter a vontade de respirar esse ambiente do mundo de negócio? Então, hoje nós temos mais
e de 110 jovens que fazem parte do Lead Futuro, onde a gente realiza 22 eventos no ano e sempre trazendo o conhecimento mais top do mercado para esses eventos, né? Então nós temos os jovens conectados, os jovens engajados, muita sucessão de empresa, jovens empreendedores com os seus negócios ou jovens intraempreendedores trabalhando em empresas. Sim. E essa rede ela se fortalece a cada ano e nós atuamos no Noroeste inteiro, né? Então eu tenho empresas de jovens de Votuporanga, empresas de jovens de Catanduva, de Fernandópolis, de Rio Preto, Araçatuba, Presidente Prudente, Birigui, ou seja, não chama ali de Rio Preto, mas não é Rio Preto, é o Noroeste Paulista. E o bacana é que conforme a economia vem mudando com os últimos anos, com o passar dos tempos, a gente vê que quando se faz essa união é uma grande saída. É porque assim, as pessoas vão no evento e respiram o mesmo sucesso ou o mesmo problema daquele que está no palco, né? Ou está querendo entender melhor os assuntos. Um exemplo claro, nós vamos ter agora o próximo evento com a deputada Joyce Hasselmann, né? Hoje é a líder do governo. Foi inclusive a mais votada. A mais votada e que vem fazendo um trabalho fortíssimo agora, principalmente para a aprovação da reforma da Previdência. Quer dizer, a gente vai colocar os nossos filiados em contato direto com a Joyce, né? Então, além de você estar no conteúdo mais atual, uma pessoa ligada ao nosso presidente, você tem um acesso direto para trocar cartão, conversar. Esse é o Lead. São grupos pequenos, no todo, se você pegar, nós temos 200 e poucos empresários grandes, né? E os 100 e tantos jovens. Então dá 300 e tantas pessoas. Um grupo consolidado e que junto todo mundo aí tem um faturamento mais de quase 25 bi. Muito interessante realmente. Quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho, como que faz, redes pode sociais, acessar, né? O www.leadriopreto.com.br ou nas redes sociais, né? No Instagram, @LeadRioPretoOficial. Tem o Lead Rio Preto no LinkedIn, tem o Lead Rio Preto no Facebook. É só entrar lá em contato e se quiser mais detalhes é só colocar lá e a gente entra em contato para poder apresentar melhor. Quem quiser te acompanhar também, Marcos, muita gente já te conhece, né? Lançou vários livros aí que são um sucesso. Como que faz? Então, minhas redes sociais, @mscaldelai, no LinkedIn Marcos Scaldelai e no Facebook Marcos Scaldelai. Estou no meu terceiro livro, né? O Indispensável, Imbatível e Invencível. Eu lancei no final do ano passado, ainda estou correndo o Brasil fazendo os lançamentos. Tenho agora em Rio Preto, no próximo mês. E quero fazer aqui também um lançamento que ainda não fiz. Então, já para o próximo semestre nós estamos organizando para fazer aqui, né? Então, meus livros é o 99.9 não é 100, Vendedor Falcão e o Indispensável, Imbatível e Invencível. Vendedor Falcão, você inclusive lançou aí no Votuporanga, foi esse, Lancei, né? O Vendedor Falcão aqui em Votuporanga. Bem repercutido. Sim, 2 anos atrás, um evento grande, tudo. Foi na Semana Literária, não tem? Uma semana muito importante aqui na Flive, né? Isso. E foi na Semana Literária que eu fiz o lançamento. E agora o meu terceiro livro está excelente, de conteúdo. Às vezes as pessoas perguntam assim, qual é o melhor? Eu falo assim, quando você tem filho, você não escolhe assim, mas óbvio, cada livro tem o meu momento especial, porque eu falo sobre aquilo que eu vivi, né? Eu não prego conceito, eu falo exatamente aquilo que eu vivi. Então, para mim, os 3 são momentos importantes, diferenciados na minha vida, e eu falo sobre atitude, né? Tecnicamente, todo mundo pode ser igual, o que diferencia um ser humano do outro é em relação às suas atitudes. Se você quer ser um vencedor, você tem que ter atitude de vencedor. Se você quiser ser um perdedor, você tem atitude de perdedor, né? Com certeza. Muito obrigado, Marcos. Seja sempre muito bem-vindo. Quando passar por Votuporanga, venha visitar a gente, contar uma dessas histórias, falar um pouquinho do Lead, para o pessoal cada vez mais se inteirar e conhecer a importância que o grupo tem. Muito obrigado pelo convite, já acompanho também o trabalho de vocês e parabéns por tudo que vocês fazem pela região inteira. Você viu que justa homenagem, né? O nosso carinho aí para o seu Zé, que recebeu a gente, contou um pouquinho dessa trajetória. Nosso carinho e abraço também para todo mundo aí da rede de supermercados Porecatu. Semana que vem o Empreender tá de volta, eu vou esperar você. Até lá!